Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 até o 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Meus irmãos, nós temos visto em Eclesiastes a sabedoria de Deus dirigida ao seu povo. A sabedoria de Deus tem nos ensinado ao longo desses 26 sermões que a vida aqui, fora de Deus, a parte do Senhor, não tem sentido nenhum. É uma vida vazia, como uma fumaça, como um vapor. Se nós não estivermos conectados acima do sol, não haverá resultado, porque a vida aqui fora de Deus não paga dividendos. É uma eterna mesmice, não leva a lugar nenhum. As pessoas buscam satisfação no dinheiro, na família, no prazer, nas iguarias, no sexo. E em toda parte as pessoas estão buscando sentido na vida. E temos ouvido, na verdade, a voz do Espírito Santo através do Correlite, que fora de Deus, isso é nada. As pessoas a cada vez mais se mergulham no vazio e na sua insignificância existencial. Mas ele tem uma palavra para aqueles que estão assentados nas regiões celestes em Cristo, que é a igreja. Aqueles que estão assentados nas regiões celestes em Cristo, que é a igreja, tem sentido. Passa sim por problemas, passa por dificuldades, morrem de câncer, de dengue, de chikungunya, não sei mais o que. Sofre as mesmas mazelas, mas há lá dentro um sentido na vida dele. Ele chora também, ele fica frustrado com certas coisas, ele fica triste, abatido às vezes, e pode acontecer que em dados momentos ficam até mesmo desanimados na fé. Mas se ele estiver assentado nas regiões celestiais em Cristo, o próprio Espírito de Deus reavivará a sua fé e fará com que ele veja Jesus Cristo assentado no trono, dominando todas as coisas. E temos visto isso aqui em Eclesiastes. E hoje ele está fechando a sua exortação. Ele está fechando o livro, trazendo uma exortação, que apesar de tudo isso, apesar das dificuldades que enfrentamos, apesar de tanta tristeza que passamos aqui, há sim um método, uma maneira, um encorajamento do Correlite, que ele está sendo usado pelo Espírito de Deus para dizer: vá em frente, não desanime. Então, se nós observarmos aqui, ele está dividindo esse texto em duas partes. No versículo 1 a 6, nos ensina para nós contemplarmos a vida tendo uma abordagem geral à luz da providência de Deus. Tenha fé, confie, seja ousado, vai. Está difícil, está muito difícil a vida e vai ficar mais difícil ainda a partir do momento que nós nos aproximamos daquele grande e terrível dia, do dia do Senhor.
grande para a igreja e terrível para os ímpios. Estamos aproximando desse dia. Então, do versículo 1 a 6, ele diz: vá em frente, não desanime não. Desanime não. Mas no versículo 7 a 10, ele aborda a questão da nossa felicidade à luz da nossa contemplação da chegada da morte e do julgamento de Deus. A morte está chegando, está logo ali na esquina, e depois da morte, segundo a Escritura, vem o julgamento de Deus. Então ele chama a nossa atenção agora para vivermos à luz da providência de Deus. Então a nossa proposição hoje, irmãos, que diante das incertezas da vida, devemos confiar na providência de Deus. Vamos falar juntos? Diante das incertezas da vida, devemos confiar na providência de Deus. Como nós devemos confiar na providência de Deus? Vivendo, irmãos, uma vida com ousadia e fé. Tem que ter ousadia e fé. E nesses versículos ele está pedindo para nós, irmãos, meditarmos com ele sobre qual é a resposta apropriada de uma pessoa diante das verdades gêmeas que ele já elencou. Duas verdades gêmeas que ele colocou aqui, em todo o livro do Kohelet, em todo o livro de Eclesiastes. A primeira verdade que ele tem falado sempre, repetindo sempre: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E a segunda verdade gêmea é que todas estas coisas estão sob o controle de Deus. Deus coordena o mundo, os eventos menores, os eventos medianos e os eventos maiores. Deus governa o mundo com a sua providência. E ele mostrou isso no capítulo 3, que Deus determinou um tempo para todas as coisas acontecerem. Esta é uma agenda de Deus e nenhum homem na terra, por mais que poderoso que ele seja, tem acesso. Deus tem um relógio para todas as coisas e tem uma agenda, e tudo vai colidir com a vontade soberana dele. Embora não entendamos neste momento, embora não entendamos por que nós sofremos agora, embora não entendamos por que nós sofremos privações de alguma coisa, tudo isso se encaixa no plano maior de Deus. É isso que ele quer que nós olhemos, irmãos, neste momento. E como que eu vivo a vida com ousadia e fé, diz o Kohelet? Prepare-se, programe-se para o futuro. Pense lá na frente, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olhe lá na frente. Se você ficar olhando agora, nesse momento onde você está, no desespero, nas insignificâncias, você não vai semear, você não vai trabalhar, você vai desanimar. Você vai olhar os horizontes, está tudo cinzento, só tem nuvens negras nesse horizonte. Mas ele convida, irmãos, a nos confiar em Deus. Deus nos convida, através do seu Espírito, nesta noite, irmãos, a confiar nele. Mesmo que você não veja fruto nenhum agora, mesmo que você não veja nenhuma possibilidade de prosperidade, no sentido amplo da vida debaixo do sol, confia no Senhor. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo acharás. Agora, dentro do conglomerado evangélico, há duas maneiras de você fazer isso, não é? Você pode se postar numa posição, né, fetal, encolhido e desanimar. Muitos desanimam, muitos procuram remédios, muitos procuram N situações para ajudá-lo a enfrentar as vicissitudes da vida. Há esse grupo também dentro da igreja que procura esta maneira de resolver o problema, de lançar o seu pão sobre as águas, é ficar paralisado. Não tem saída para mim, e eu estou entregue ao desespero, estou entregue ao determinismo e ao fatalismo, e eu não vou fazer nada. Você poderia também se tornar cínico,
ficando paralisado, temendo a próxima coisa ruim que vai acontecer. E é certo que vai acontecer. Ou você fica numa posição fetal, encolhido, sem nenhuma movimentação, inerte, ou você fica também cínico em relação às coisas. Nada vai dar certo para mim. Nada vai dar certo. Mas você também pode pegar, irmãos, a orientação do Espírito de Deus. Lança o teu pão sobre as águas. Programe-se para o futuro. Olhe lá na frente. Deus está lá na frente também. Deus é Deus do presente. Deus é Deus do futuro. Todas as ocorrências da sua vida, queridos irmãos, estão nas mãos de Deus. É isso que Ele quer, irmãos, que nós olhemos para entender as vicissitudes, irmão, nesse mundo que é cheio de parasita, mas o Espírito de Deus desceu sobre a igreja para guiá-la para a frente e não ficar paralisado. Lança o teu pão sobre as águas, programe-se para o futuro, olhe lá na frente, tenha uma visão altaneira. Olhe, se você ficar olhando aqui, você não vai conseguir. Não vai. Lança agora. Você precisa lançar o seu pão sobre as águas para você conseguir algo. Agora, irmãos, quem falou isso, fez isso de fato. Ele lançou o seu pão sobre as águas, né? O próprio Salomão fez isso. Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 22, está escrito: porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. 3 em 3 anos, Salomão mandava seu navio a Irão buscar suprimento para o seu reino. Eu pergunto a você, toda a mercadoria que ele mandou buscar, chegou? Todas elas? Houve tempestade no mar, houve dificuldades. Os navios naquela época não eram equipados assim como os nossos navios hoje. Não tinham a tecnologia. É certo, irmãos, que alguma mercadoria caíram no mar. Mas ele, de 3 em 3 anos, mandava o navio buscar suprimento. Ele cria, de fato, no Deus que controla o mar, no Deus que controla as tempestades da vida. Ele cria nisso. Então, pare de ficar reclamando da vida, pare de ficar reclamando. O maior problema nosso era o pecado e Jesus resolveu na cruz. Agora todas as coisas vêm a reboque. O Senhor prometeu cuidar de nós, irmãos. Ele prometeu cuidar de nós. É por isso que ele fala: olha, programe-se para o futuro. Lance o seu pão sobre as águas. Segundo, versículo 2. Seja generoso para com o necessitado. Esta é uma maneira de você viver bem nessa vida. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Seja dadivoso, meu irmão. Seja generoso. Não seja mão de vaca. Repartir com 7 todo mundo faz. Vai além. Reparte com 8. Faça algo diferente, fora da sua rotina. Seja generoso, porque você não sabe lá na frente o dia mau. Ele vai vir. Vai chegar um dia mau na sua vida. O apóstolo Paulo falou isso. É para orar e vigiar, porque vai chegar o dia mau. E você não sabe que dia, que hora que chega isso. Então, programe-se para o futuro, seja generoso, ajude, faça investimentos no reino de Deus. Nós vimos aqui hoje, coloque o seu tesouro no céu, deposite o seu tesouro no céu e não aqui na terra. Não confie, aqui tem traça, aqui tem de fato ferrugem para comer. Não adianta, porque de uma maneira ou de outra vai escapar. Olha, irmãos,
é preciso crer nesse Deus generoso. Os filhos de Deus são generosos. Os filhos de Deus têm um DNA de Deus. Os filhos de Deus não retêm para Ele. Ele está dizendo aqui para nós, a maneira de você programar para o futuro, de você ter uma vida melhor lá no futuro, é sendo generoso agora, sendo dadivoso agora. Esta é a maneira de você se programar para o futuro. Muitas coisas que vão acontecer no futuro têm muito a ver com o presente agora. Diz provérbio que se eu retenho mais do que é justo, é pura perda. Pura perda. Então, irmãos, olhe o que o Senhor nos fala nessa noite. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Ele está dizendo, irmãos, que a nossa generosidade para com o necessitado não é porque não há incerteza na vida. Há incertezas. Não é. Nossa generosidade para com os necessitados não é porque o mercado vai subir no próximo ano. Não vai. Nossa generosidade não é porque nós temos o controle, porque nós não temos o controle das coisas. A nossa generosidade é porque nós cremos em alguém que tem o controle. É diferente. Deus tem o controle. É isso que nós precisamos, irmãos, olhar para essas verdades que o autor sagrado nos fala aqui nesta noite. A segunda coisa, irmãos, para nós vivermos bem diante das incertezas da vida, reconheça que há eventos sob o sol que não podemos controlar. Reconheça, os versículos 3 aí. Há limite no ser humano. Ele não consegue controlar todas as coisas. Você pode fazer um bom planejamento, você pode fazer tudo, isso você tem que fazer. Tem que fazer, tem que trabalhar muito, fazer planejamento. Mas você não tem controle de tudo. Você não tem o poder de controlar tudo. Veja comigo o versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Você controla a chuva? Você controla onde vai chover? Quantos milhões de árvores tem no próprio Brasil? Você sabe agora qual árvore caiu? Você não sabe. Você não tem como controlar isso. Você pode instalar câmeras, satélites para tudo quanto é lado. Você não consegue ver aquela árvore particular que caiu hoje. E caiu muitas árvores hoje. E você não sabe. Mas só porque você não sabe que está tudo perdido, colocando tudo ao acaso, Deus sabe, e foi Deus quem as derrubou. Deus fez chover em algum lugar hoje, e Deus reteve a chuva, e nós não controlamos nada disso, irmãos. Deus nos chama a atenção nessa noite, para nós confiarmos no controle de Deus, porque nós não controlamos nada, nós não controlamos nem as coisas naturais da vida, como árvore e como nuvens. Não tem jeito de controlarmos isso. Você não pode impedir que as incertezas da vida, que os problemas da vida deixem de acontecer na sua vida. Você não consegue. O ponto do verso é claro: não podemos controlar estas coisas. Há certas coisas que podemos tão somente antecipar e nos prevenir, mas nunca impedir. Vamos nos antecipar. Vamos nos prevenir, mas impedir, há certas coisas que não conseguimos impedir. Só Deus pode. Só Deus pode. Precisamos confiar, irmãos. Há certas coisas que você não controla, você precisa confiar. Precisa confiar. E se Deus fizer chover naquele lugar, Deus tinha uma outra maneira de resolver o problema. Deus sempre tem. Deus sempre tem. É isso, irmãos, que nós precisamos crer. Não é a fé meramente intelectual, é uma fé real, uma fé na providência do Senhor. Nós precisamos, irmãos, crer nessas verdades que o autor sagrado nos fala aqui nessa noite. E devemos, irmãos, nos resignar e confiar nessa providência. Renuncie a você mesmo deliberadamente. Renuncie à sua capacidade. Renuncie à sua capacidade intelectual, à sua capacidade técnica, porque isso é bom, mas se não estiver debaixo do controle de Deus,
Não vai adiantar. Não vai. Terceiro lugar, irmãos. Como devemos viver diante das incertezas da vida? Versículo 4 a 6. Fazendo tudo o que é possível fazer. Faça tudo. Primeiro, irmãos, lembra? Primeiro, viva a vida com ousadia e fé. Segundo, reconheça que você é limitado. Você não tem controle de nada. E terceiro, faça tudo o que é possível fazer. Versículos 4 a 6. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Deus nos fala através da sua palavra. Não fique paralisado diante das incertezas da vida. Vá em frente. Faça alguma coisa, mexa, estude, trabalhe, faça isso. Isso você tem que fazer. A providência de Deus determinará o resultado. Você precisa estudar, você precisa planejar, você precisa olhar lá na frente. Mas quem vai determinar o resultado é Deus. Ele determinará. Jesus tem uma parábola sobre isso, não tem? Onde ele falou que ele deu talentos para pessoas, e o primeiro que recebeu o talento, ele trabalhou e ganhou mais talentos. O segundo, a mesma coisa, trabalhou e ganhou mais talentos para o seu Senhor. Mas o terceiro, não. Estou com medo. Ele ficou olhando o vento, ficou olhando a nuvem, ficou olhando. Tenho medo, não vou arriscar. Com quem o Senhor ficou zangado? Com aquele que enterrou o seu talento. Ele não confiou em Deus. Ele não confiou. Quando o Senhor volta, ele fica zangado com este homem medroso que ficou olhando o vento passar. O vento não está favorável. Ficou da janela da sua casa olhando, o vento não está favorável, não vou plantar agora. E olha hoje, olha amanhã, e passou a época de semear. E Deus está dizendo, se você ficar olhando as incertezas da vida, os problemas da vida, você nunca prosperará. Nunca. Se você ficar preso nessa redoma da vaidade debaixo do sol, você nunca prosperará. Se você ficar olhando o irmão que está prosperando e achando que Deus está abençoando mais ele do que a você, você nunca prosperará. Você precisa ir à frente, lançar o seu pão sobre as águas, ser generoso. Olha, faça isso e Deus te ajudará. E o versículo 5, não tente descobrir a vontade secreta de Deus. Você não vai descobrir. Versículo 5, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas essas coisas. Correio está dizendo, você não entende tudo, você tem sérios problemas com a limitação, você não vai compreender todas as nuances da sua vida, você não compreende nem o vento, você não sabe como Deus forma os ossos de uma criança no ventre de uma mulher grávida, diz ele. Você não sabe disso, ninguém sabe. Ninguém sabe como a alma entrou ali dentro. Quem sabe disso? Ninguém sabe, ainda debate na teologia se a alma já está pronta para aquela pessoa, ou se Deus faz a alma ali na hora. Ninguém sabe, nem dentro da teologia ainda não descobriu. Fato é que nasce, começa a ser gerada uma criança ali dentro. Quem está fazendo isso é Deus, e você não compreende, você não entende. Nós temos limitação, irmãos, é o que Deus está falando aqui. Nós temos a limitação, mas Deus não tem. Deus é ilimitado, Deus é infinito, Deus é todo-poderoso, Ele pode fazer. Aquilo que você nem ao menos compreende, Ele faz. Como coisas. De onde vem esse vento? Às vezes dá aquela ventania forte e você pensa, de onde veio esse vento? Claro que o serviço de meteorologia hoje sabe a localização dele, de onde ele está vindo, o que ele vai fazer, não é? Mas o propósito para aquele vento ele não sabe.
Esse vento não derrubou a árvore à toa, às vezes derrubou um poste. Tudo, essas minúcias da vida debaixo do sol, estão todos dentro, encaixados na providência secreta de Deus. Tem um propósito para isso e nós nem ao menos temos ideia do que é. Nós não sabemos o que é. E às vezes, irmão, até tira a vida de alguém. Às vezes acontece isso. Às vezes deixa alguma pessoa mutilada por causa disso. Nós não temos ideia como que essas coisas, irmãos, que nós consideramos trágicas, se encaixam na providência maior de Deus, no quadro maior de Deus. Mas Deus sabe. Aquelas pessoas que trafegam pelo deserto da Seara, do Saara, irmãos, vento que sobe, que é poeirão. Eu já falei aqui, eu estava fazendo um estudo sobre isso, lendo sobre isso. Segundo os cientistas, aquele vento vem para jogar os nutrientes do Saara, porque está cheio de nutrientes lá, joga para a atmosfera e depois aqueles nutrientes caem no mar para alimentar as plantas, que alimentam os peixes alimentam outro peixe, que alimenta o homem, e segundo o cientista, cai maior quantidade no Amazonas, a árvore fica verde e tudo, e nós falamos de cá, que coisa incômoda é esse vento no deserto de Saara. Mas o vento faz isso para manter a terra, irmãos, com nutrientes. Deus criou o deserto de Saara para isso. Essas minúcias da vida, às vezes nós não entendemos. Até falamos mal, até blasfemamos. É difícil para aquele povo que mora lá. Muito difícil. Aqui ele está dizendo, você não compreende o vento? Você não compreende como que Deus forma os ossos lá no ventre da mulher grávida. Você vai compreender as incertezas da vida particular, você não vai entender. Mas não é para entender, é para crer em quem entende. É para crer naquele que sabe. E o versículo 6. Trabalhe duro, trabalhe com ousadia, trabalhe. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Os mistérios de Deus são insondáveis, e a nossa indolência não ajudará em nada. Semeia, não colheu este ano, vai colher amanhã, continue semeando, não para de trabalhar. A providência de Deus determinará o resultado. Você não sabe qual semente vai prosperar, então semeia muita semente, porque você não sabe qual passarinho vai comer, você não sabe qual semente a praga vai comer, você não sabe qual prosperará. Continue trabalhando. Há coisas na nossa vida que minam mesmo a nossa força, mas continue. Semeia de manhã e à tarde, não descansa a sua mão, continue trabalhando, continue evangelizando, continue vindo à igreja, continue, irmãos, contribuindo na igreja, continue servindo ao Senhor. Deus determinará o resultado final, Deus fará isso, Ele é o Senhor. Você não sabe qual eleito de Deus será salvo. Na verdade, você não conhece quem é eleito de Deus e quem não é. Você precisa evangelizar, você precisa falar, você precisa semear. Trabalhe duro, confie em Deus, Ele sabe o futuro, Ele sabe da sua vida. Agora, irmãos, na ordem natural das coisas, você nunca colherá se não plantar. Então plante, trabalhe, envolva-se no reino de Deus. Incertezas temos, sim senhor, temos, sim senhora, temos muitas incertezas, mas nós servimos a um Deus que não tem incerteza, Ele tem certeza do que Ele faz. É isso que faz a diferença em nossa vida. Leia a Bíblia, ensine os seus filhos a verdade do Evangelho. Certeza de permanência na casa de Deus, nós não temos. Não temos. Ninguém tem, mas cumpra a ordem de Deus. Confie na providência de Deus. Deus determinará o resultado. Você não tem que ter certeza do futuro, você tem que ter certeza que Deus sabe o futuro. É isso que você precisa fazer. Faça aquilo que você tem que fazer. Como nós devemos viver, irmãos, diante das incertezas da vida? Sendo ousado, com fé, sendo generoso, programando para o futuro,
sabendo que nós temos limitação, sim, mas Deus não tem limitação, Deus é ilimitado. E também, irmãos, nós não sabemos e não controlamos e não compreendemos todas as coisas, mas nós servimos um Deus que sabe e que compreende todas as coisas, e no final Ele levará a bom termo aquilo que nós fizemos. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor, irmãos, fale de fato profundamente no seu coração nesta noite. Eu não sei o que passa no seu coração, não é? Deus sabe o que passa no seu coração. Deus sabe das suas lutas, das suas dificuldades. Deus conhece os seus dramas, suas lágrimas. Deus conhece tudo. Deus sabe das enfermidades do seu corpo, das dores que você passa, das noites ou horas sem dormir. Deus sabe disso. Confie nele. Ele está vendo você. Na verdade, Ele não está vendo você, Ele está ao seu lado. Ele está ao seu lado para te ajudar, te fortalecendo. E é verdade, você não veio aqui para me ouvir, você veio aqui para ouvir Deus, para ouvir a palavra de Deus. Você veio aqui porque o Espírito Santo trouxe você, e você precisa ouvir a palavra de Deus, como eu ouvi a palavra de Deus durante essa semana, neste texto. E como Deus falou o meu coração nesse texto, como eu fui confrontado, como abriu um leque de esperança, irmãos, até para mim como pastor, como abriu um leque de esperança. A palavra de Deus sempre traz conforto, traz exortação e traz edificação. Perdeu quem ficou em casa, mas o Espírito Santo trouxe você aqui para você ouvir a palavra de Deus. Que você comece a semana, irmãos, confiando na providência de Deus. Se acontecer algo fora do normal, algo que você não planejou, saiba que você não planejou, mas Deus planejou. Deus sabe. Deus sabe o porquê de todas as coisas. Deus conhece o seu coração e a sua vida. Você quer orar comigo?